Hoje, pela graça de Deus, nós vamos começar uma série de estudos bíblicos na carta de Tiago. E então hoje nós vamos fazer a introdução. Pela graça de Deus, eu quero terminar essa introdução ainda hoje. E todas as quartas, pela graça de Deus, nós estaremos estudando a Epístola de Tiago. Então, abra comigo lá em Tiago, capítulo 1, verso 1. Vamos nos colocar de pé para nós fazermos a leitura deste versículo pequeno. E já você senta para descansar. Tiago 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Oremos. Pai, abençoe esse tempo que nós vamos estar meditando um pouco na sua palavra, aprendendo, Pai, que o seu Santo Espírito nos ilumine, Pai, na nossa compreensão e que sejamos edificados. Em nome de Cristo pedimos agradecidos. Amém e amém. Podem se assentar. Então, hoje nós vamos introduzir-nos na carta, mergulharmos aqui na carta de Tiago. Vamos estar aprendendo bastante coisas aqui nessa carta. Durante essa semana, Deus me colocou essa carta no meu coração, comecei a lê-la, e vou te falar que eu estou tendo um bom tempo com Deus através da carta de Tiago. E nós vamos estar vendo algumas curiosidades. Hoje nós só vamos introduzir-nos na carta, vou trazer algumas novidades, algumas curiosidades a respeito da carta, e basicamente nós vamos estar vendo como nós podemos aproveitar-nos ao máximo desse estudo que nós vamos estar trazendo ao longo de algumas semanas. A primeira coisa que quero destacar aqui nesse versículo que nós lemos é a pessoa quem está escrevendo essa carta. E quem está escrevendo, de acordo com o próprio texto, é Tiago. Mas a pergunta que fica para nós é: quem é esse Tiago? Quem é esse Tiago? Nos dias de Jesus, naqueles tempos, irmãos, haviam vários Tiagos naquela época. O nome Tiago era bem comum, assim como Maria e José, Tiago era bem comum em Israel naquela época. O nome Tiago vem do grego Iacobos, que por sua vez é uma derivação do hebraico Yaakov, e que é a mesma palavra que também é traduzido por Jacó. Então, Tiago é uma maneira, vamos dizer, latina de se dizer Jacó. Seria mais ou menos isso. Irmãos, isso é muito comum, essas derivações do nome, é muito comum por causa da influência linguística. Eu trouxe até aqui alguns exemplos, de Tiago, por exemplo. Em português é Tiago, em inglês é James. O que Tiago tem a ver com James? Nada. Mas por causa da influência linguística, das variações, isso acontece. Mas isso não muda a essência do nosso texto. Isso é comum. Outro exemplo que eu trouxe também é o nome João. O João, em português, é João. Em mineirês é João. Em inglês, John. Em alemão, Johann. Em espanhol, Juan. Cada nome diferente, irmã Hilda? É diferente, mas tudo se refere a João. Então, essas variações linguísticas, elas acontecem, elas são comuns, mas elas não mudam nada para nós. Não importa o nome, desde que a gente saiba quem é o indivíduo que está falando. No Novo Testamento, agora, sabendo que é Tiago, nós precisamos fazer uma investigação para saber qual Tiago é esse indivíduo. E nós temos alguns Tiagos apresentados na Bíblia. E quero mencionar 2 Tiagos. O primeiro Tiago é o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, do apóstolo João. Mas esse Tiago, ele não pode ser o escritor dessa carta, porque esse Tiago ele morreu muito cedo, durante a perseguição que os líderes judeus promoveram contra os cristãos após
a morte, a execução de Estevão, o apedrejamento de Estevão lá no capítulo 7. Quando você vai lá para Atos, capítulo 11, você vai ver, né, que, se eu não me engano, no capítulo 12, vai falar que Tiago, capítulo 12, versículo 2, vai falar que esse Tiago, ele morreu. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, ele foi assassinado na perseguição. Então, nós temos um outro Tiago, que é o meio-irmão de Jesus Cristo. A Igreja Católica afirma que Jesus não teve irmãos, que depois de Jesus, Maria não teve filhos. Mas isso é contrariado pelas Escrituras. Veja comigo, Mateus capítulo 13, versículo 55. Deixa seu dedinho aí em Tiago e vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 55. A palavra de Deus diz assim, 13:55. Versículo 54, para dar um entendimento aqui melhor. Olha, e chegando à sua própria pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, claramente, irmãos, podemos ver que depois que Jesus nasceu, Maria conheceu José e eles tiveram filhinhos. E podemos ver mencionados aqui 4 irmãos de Jesus: Tiago, José, Simão e Judas. 4 irmãos de Jesus. Na verdade, meio-irmãos, porque Jesus não é filho de José. Maria concebeu do Espírito Santo, né? Mas não deixa de ser irmão de Jesus. E possivelmente, irmãos, o que é mais aceito pelos estudiosos da Bíblia é que o livro de Tiago foi escrito pelo meio-irmão do Senhor Jesus. Esse mesmo Tiago, ele também foi pastor da igreja de Jerusalém. A gente pode ver isso, por exemplo, lá em Atos, capítulo 15, quando a igreja de Jerusalém se reúne e faz uma assembleia, Beto, uma reunião de negócios para decidir algumas coisas. Principalmente com relação a como que seria a relação dos cristãos não judeus com relação à cultura judaica, os costumes judaicos. E Tiago, cheio do Espírito Santo, com sabedoria, com uma atitude de liderança, ele assume e então ele delibera, ele propõe algo para eles decidirem, que os crentes que não são judeus, eles apenas deveriam se abster da prostituição, da imoralidade e também da carne sufocada, da carne com sangue, que não deveriam comer sangue. Então, não seria exigido por parte desses viver como um judeu. Eles decidiram isso naquela assembleia. E quem era um dos líderes? Tiago, meio-irmão de Jesus. Veja comigo também o que diz Gálatas 2:9. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Gálatas 2:9. Olha que delícia a gente aí olhando na palavra, investigando, como é gostoso crescer no conhecimento da palavra de Deus. Gálatas 2:9, veja o que Paulo diz a respeito de Tiago. E conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados as colunas, a graça que me havia dada, deram-nos as destras, a mão direita, em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. O que está acontecendo? Paulo está dando testemunho de que quando ele foi lá para Jerusalém, e ali eles se estiveram na igreja, ele encontrou os líderes daquela igreja. Ele menciona 3, Tiago, mas não pode ser Tiago, irmão de João, porque ele já havia morrido. Então, possivelmente seja Tiago, o meio-irmão de Jesus.
também João e Pedro, o apóstolo João e o apóstolo Pedro. E estes deram as mãos no sentido de, olha, nós estamos com vocês, né? Nós estamos aqui dando autoridade para vocês e apoiando vocês no ministério de vocês. Vocês vão, gentios, pregar, né, agentes, as nações, pregarem para os não-judeus, e nós, discípulos, apóstolos, que Jesus escolheu, nós vamos para os da circuncisão, ou seja, para aqueles que são judeus, né? Então, ele reconhece isso. Então, aqui podemos ver que Tiago era um dos líderes da igreja de Jerusalém. E aqui nós podemos ver, irmãos, que esse Tiago, meio-irmão de Cristo, diante da liderança dele, das atitudes dele, né, de um homem sábio, cheio da palavra de Deus, pacificador e um verdadeiro líder, podemos ver uma influência do Senhor Jesus Cristo sobre sua vida. Tiago, como irmão de Jesus, ele cresceu vendo Jesus. Apesar de ser mais novo do que Jesus, conforme ele foi crescendo, ele foi vendo o seu irmão se desenvolver. E eu tenho certeza que Jesus não é igual a nós, né? Fomos igual aos nossos filhos, sobrinhos são. Hoje as crianças vivem cutucando ao outro, né? Lá em casa, por exemplo, um cutuca o outro, aí de repente chega, mãe, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, né? Aquela briga, aquelas coisas, né? Talvez na casa de vocês não acontece isso, talvez as crianças sejam mais santinhas, né? Lá em casa acontece isso. Mas eu acredito que Jesus não ficava fazendo isso. Eu acredito que talvez até Tiago, Judas, né, os irmãos de Jesus ali, poderia chegar com falsas acusações para os pais, né? Ô mãe, Jesus está fazendo isso. Ô mãe, mas não era verdade. Porque eu creio de todo o meu coração que Jesus, desde criança, seguia à risca a palavra de Deus. A gente pode ver isso, inclusive, deixa eu me ver aqui exatamente, em Lucas, capítulo 2, versículos 42 a 47, quando Jesus foi pela primeira vez em Jerusalém, com seus pais, aconteceu um episódio que, quando eles estavam saindo, Jesus se perdeu do meio deles, só que José e Maria não percebeu. E aí eles tiveram que voltar para buscar Jesus. Então imagina o desespero de Maria. Ah, meu Deus, cadê Jesus? Cadê Jesus? E foram para o templo. Chegando lá, encontraram Jesus, conversando com os líderes das sinagogas, investigando eles, e eles admirados pela sabedoria daquele menino, com 12 anos de idade. Então podemos ver claramente que Jesus era diferente desde criança. Ele já se portava como filho de Deus desde criança. Amém, irmãos? Cremos nisso. Então, certamente, lógico que até Tiago crer de fato em Jesus, talvez havia dúvidas, enfim, não houve tanta influência, mas a partir do momento que Tiago creu no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que realmente Jesus era filho de Deus, com certeza todo o relacionamento que ele teve a vida inteira teve influência sobre sua vida, com certeza. Então, resumindo, irmãos, aqui para ficar claro, cremos que o escritor desta carta seja Tiago, meu irmão de Cristo, e que também este mesmo era pastor da igreja de Jerusalém. Então, ficou claro para os irmãos quem é este Tiago, amém? Então, não é Tiago apóstolo, mas sim Tiago, o meio-irmão de Jesus Cristo. Outra coisa que podemos observar nesse texto é para quem que Tiago está destinando essa carta. O livro foi escrito como uma carta. Ele está destinando isso a um grupo de pessoas. A pergunta é, quem é esse grupo? E nós podemos ver que ele escreveu às 12 tribos que andam dispersas. A perseguição, irmãos, promovida pelos líderes judeus após a morte de Estevão, espalhou judeus, né, os membros da igreja de Jerusalém, pelo mundo, pelos 4 cantos da terra, vamos assim dizer. Então, Tiago, como pastor, ele está escrevendo a esses membros da igreja de Jerusalém que está disperso. Basicamente, a igreja de Jerusalém era uma igreja judaica.
São judeus que se converteram a Cristo Jesus, que receberam Jesus como seu Senhor e Mestre e Salvador, com certeza, né? Então, ele está escrevendo para estes. Mas é óbvio também que, por se tratar de uma carta inspirada pelo Espírito Santo, a carta também é destinada a todos aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, ela é rica de orientação para as nossas vidas, e nós devemos atentar para esta palavra também. A natureza desta carta, nós vamos estar estudando ela, nós vamos estar analisando, né? Semana que vem, possivelmente, nós vamos estar falando sobre provação e tentação, porque a partir do versículo 2 é sobre isso que Tiago vai estar falando. E aí nós vamos estar vendo aí algumas verdades maravilhosas a respeito de provas, de tentações, de lutas, de aflições que nós enfrentamos em nossas vidas. Mas a carta de Tiago, irmão, não é uma carta teológica. Não é uma carta igual Romanos. Romanos praticamente é uma declaração de fé a respeito da salvação eterna. Então vai dar muitos detalhes a respeito da salvação. Mas Tiago, irmãos, não foi escrita com a intenção de ser uma carta teológica, mas sim uma carta prática. Tiago, ele foca na praticidade do cristianismo. Ou seja, se fôssemos resumir o livro de Tiago, a carta de Tiago, nós resumiríamos naquele texto, naquele versículo que ele fala assim: a fé sem obras é morta. Você resume tudo a carta de Tiago. Ele está focando na praticidade do cristianismo. Ele está, irmãos, estabelecendo um modo para o cristão viver. Um modo para que nós possamos viver para a glória de Deus. Tiago instrui a igreja judaica dispersa a viver segundo os princípios, valores e padrões estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo. Inclusive, podemos ver várias referências a provérbios e também aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte. Mais do que aprender, ele vai falar, Beto, que nós precisamos viver esses princípios. Então, ele vai mostrar como nós podemos viver de uma maneira que agrada o nosso Senhor. Mas, irmãos, Tiago apresenta vários princípios, uma série de princípios e padrões para nós vivermos. Esses princípios, para nós vivermos esses princípios, nós precisamos dar uma atenção especial, porque não são fáceis. Conforme nós vamos estudando, vocês vão ver que Tiago vai tocar bem na nossa feridinha. Sabe naquele calo do pé que dói? E tem alguém que vai lá e encosta, ou então quando você passa na quina da parede, você acerta ali, fica lá. Então, ele acerta o nosso calinho, nosso dedinho mindinho. Sabe, nós vamos ver que ele vai tocar em pontos que nós constantemente falhamos. E nós precisamos acertar essas arestas, nós precisamos estabelecer esse padrão de vida estabelecido aqui. E muitas vezes não é fácil, porque nós vamos confrontar o nosso eu, nós vamos confrontar o nosso ego, irmã. Então, nós precisamos aceitar essa confrontação, analisar os nossos corações, para que nós possamos viver, de fato, esses princípios em nossas vidas. Como eu disse, não são fáceis, mas precisam ser vividos. E, para isso, nós precisamos dar uma atenção especial, com muita oração e empenho a esses ensinos, e para que nós possamos vivê-los de fato. Veja comigo o que diz Tiago 1,25. Tiago 1,25. Tiago 1,25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. O que Tiago está falando aqui? Tiago está falando, em outras palavras aqui, que nós precisamos observar atentamente os ensinos e ordenanças de Cristo e perseverar na prática delas, não apenas ouvindo, mas praticando,
para que nós sejamos bem-aventurados, mais do que felizes, abençoados por Deus. E eu sei que todos nós queremos desfrutar das bênçãos de Deus, porque é bom, amém, irmãos? É maravilhoso ser abençoado por Deus. Então, o caminho pela qual nós vamos chegar nessas bênçãos é pela obediência à palavra, é pela prática nas Escrituras. Nós já falamos várias vezes aqui, Deus não quer que você seja apenas um ouvinte, alguém que sempre está ouvindo a palavra. Não, Deus quer que nós sejamos praticantes da palavra. Isso é muito mais profundo, muito mais importante, né? O ouvir tem que nos levar a viver a palavra de Deus. E o meu desejo como pastor dos amados irmãos é que cada um de nós possamos aproveitar ao máximo esse estudo, prestando bastante atenção ao que for ensinado e procurando aplicá-los em nossas vidas. E para isso, meus irmãos, hoje à noite, eu quero apresentar alguns elementos essenciais para que neste estudo, na carta de Tiago, nós possamos tirar o máximo de proveito para a nossa edificação. Eu quero mencionar 4 elementos, Beto, importantes quando nós estudarmos essa carta. 4 coisas muito importantes. Primeira coisa essencial, para que nós possamos aproveitar ao máximo o ensinamento, os estudos aqui na carta de Tiago, e não somente na carta de Tiago, mas qualquer estudo bíblico que formos fazer, o mais importante é que cada um de nós sejamos nascidos de novo, sejamos salvos. Tenhamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Talvez você pergunte, o que é nascer de novo? Nascer de novo, novo nascimento, é um nascimento espiritual que todos precisam passar, todos precisam experimentar. A Bíblia afirma que todos nós, seres humanos, estamos em uma condição de morte espiritual diante de Deus por causa do pecado. E essa história de que Deus nos aceita como somos, eu vou dizer para você, não é bíblico, não está nas Escrituras. É historinha para boi dormir, como diz a expressão. Para que Deus possa nos aceitar, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ser transformados. E este nascimento, irmãos, é um nascimento espiritual. Não acontece pela religião, não acontece ao ser batizado ou por ser membro de uma igreja. O novo nascimento acontece quando o pecador arrependido, ele escolhe crer e confiar em Jesus e na obra que ele fez na cruz do Calvário. Esse novo nascimento é consequência do pecador arrependido entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, recebendo Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Ao crer em Jesus, o pecador, ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, pela fé em Jesus, irmãos. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 9 anos de idade. Eu, apesar de ser uma criança, eu entendi que eu era um pecador. Eu entendi que por causa dos meus pecados, eu estava sob a condenação e estava indo para um lugar longe de Deus chamado inferno, um lugar de tormento, um lugar de juízo. Mas então, a minha avó me apresentou o plano de salvação e eu entendi que Jesus Cristo, Ele veio ao mundo para morrer no meu lugar, para pagar na cruz o preço dos meus pecados. E naquele dia, eu não me lembro quando foi, eu sei que foi mais ou menos ali no ano de 97. E ali naquele ano, naquele dia, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. E eu creio de todo o meu coração, pela autoridade da palavra de Deus, que naquele dia eu fui salvo por Jesus Cristo. Amém, irmãos? E cada um de nós temos que ter esse testemunho de salvação do dia em que Jesus Cristo salvou. Assim como eu sei do dia que eu nasci, lógico que eu não lembro dos detalhes, porque eu estava nascendo, né? Mas eu sei que no dia 3 de julho de 1987, eu nasci, eu vim ao mundo, minha mãe me ganhou. A gente sabe, meu nascimento foi marcado. E o novo nascimento também é marcado. A
Apesar que muitas vezes a gente acaba esquecendo de anotar, ou a gente anota numa Bíblia que essa Bíblia some, como aconteceu comigo, essa Bíblia sumiu, né? A única data que eu sei é a data do meu batismo, que não é a data que eu fui salvo. Mas eu sei que eu sou salvo, amém, irmãos? E graças a Deus. Eu sei que tem muita gente que não sabe o dia que nasceu de verdade. Tem muita gente que, por morar na roça, os pais não terem leitura, né? Aí ganha a criança lá na roça mesmo. Antigamente tinha muito esse negócio de parteira, né? Ganha a criança lá na roça e vai registrar a criança depois que ele já está grande, né? Aí pergunta, que dia que nasceu? Não sei não, ele nasceu no ano tal, no mês tal. Aí escolhe um dia lá e coloca mais ou menos o dia lá. Aí isso aconteceu com o meu avô, isso era muito comum antigamente, irmãos. Não é igual hoje que você sai do hospital com aquele negocinho amarelinho lá e leva lá no cartório, não. Tem hospital que você nem sai com aquele negócio amarelo, né? Você já sai com a certidão de nascimento. Né? Tem hospital que é assim. Né? A minha sobrinha mesmo lá em Cuiabá, os pais dela já saiu com a certidão de nascimento nas mãos da maternidade. Né? Eu ainda tive que levar, né, lá no cartório de registro civil lá, né, aquele papelzinho amarelo, né, para registrar os 3 indivíduos ali, ó, né? Mas assim, irmãos, né, com certeza, independentemente do dia, o dia que você foi salvo, foi o dia que o seu nome foi registrado lá no registro civil do céu, amém, irmãos? No livro da vida, que nada pode apagar, e quando nós chegarmos lá, o seu nome vai estar lá, né, mediante a fé em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Então, nascer de novo é essencial para nós compreendermos a Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Porque sem o novo nascimento, nós não podemos ter 3 coisas: discernimento espiritual, capacitação espiritual e desenvolvimento espiritual. Primeiramente, sem o novo nascimento não há discernimento espiritual. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que a Bíblia está dizendo? Que alguém que não experimentou o novo nascimento não consegue compreender as verdades eternas. Sabe aquela pessoa que lê a Bíblia e fala, não estou entendendo nada? Sabe, olha, eu já tentei ler, não dá para entender. E os pastores explicam, eu não entendo. É porque talvez a pessoa que está enfrentando isso, talvez não nasceu de novo. Ela precisa ser salva primeiro. Ela precisa conhecer Jesus como seu Salvador, para que haja esse discernimento. Sem o novo nascimento, não há capacitação espiritual. 2 Coríntios 3,5 diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Se a pessoa não nasceu de novo, como é que ela vai ser capacitada? Não tem jeito. Ela precisa nascer para que Deus venha capacitá-la, para que ela venha discernir e compreender e ser capacitada para viver essas verdades em sua vida. E sem o novo nascimento não há desenvolvimento espiritual. Aqui é uma coisa bem lógica. Como alguém se desenvolve se ele não nasce? É uma questão bem lógica. Então, nasce espiritualmente para depois crescer espiritualmente. Então, tem que haver um novo nascimento. Em suma, irmãos, para aproveitar ao máximo o estudo, você tem que ser um regenerado pela graça do Senhor Jesus Cristo. E tendo nascido de novo, nós vamos para o segundo ponto. O segundo elemento essencial para aproveitarmos o estudo máximo de Tiago, que Tiago nos escreveu, é examinar com honestidade nossa vida à luz da palavra de Deus. Vou repetir. É examinar com honestidade a nossa vida à luz da palavra de Deus. Para que nós venhamos entender o nosso estudo e aproveitá-lo ao máximo, tem que haver uma disposição de nossa parte de estar com nossos corações abertos, com nossa mente aberta, para que nós possamos receber essa palavra, e ao recebermos essas informações, receber esses ensinamentos, essas orientações, nós possamos confrontar as nossas vidas, de acordo com esses ensinamentos,
e estar dispostos a vivê-los. E uma coisa interessante, irmãos, a Bíblia, ela confronta os nossos corações. A Bíblia confronta a nossa vida espiritual, a nós mesmos. Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele compara a Bíblia a um espelho. A um espelho. E quando nós estudamos a palavra de Deus, como se nós estivéssemos olhando para um espelho. E quando a gente olha para um espelho, a gente vai começar a observar certas imperfeições. Né? Uma vez, eu não lembro se foi minha esposa, mas isso já aconteceu há muito tempo. Alguém falou que começou a olhar no espelho, não sei se foi minha esposa ou minha irmã. Começou a olhar no espelho e ela começou a reparar e ela começou a perceber que um lado do rosto dela era diferente do outro lado. Né? Ela viu que uma orelha era mais torta do que a outra, ela viu que o nariz era mais torto para um lado, né? Com o olho maior do outro. Eu falei, vixe, menino, antes você viu tudo isso, para mim está normal o seu rosto. Não, né? Se você reparar, é assim e tal. Eu falei, gente, e isso acontece, quando nós começamos a olhar no espelho, a gente começa a ver nossas imperfeições, uns mais do que os outros, né? Principalmente homem, vamos só ver coisa ruim, né? Quando olha no espelho ali, né? As mulheres ainda vê uma beleza ali, né? Mas o homem, misericórdia, né? Mas quando nós nos comparamos, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos conhecer a nós mesmos. E Jeremias 17:9, irmãos, se você pode anotar esse texto aí, Jeremias 17:9, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Quando eu me comparo na palavra de Deus, quando eu estou aberto para examinar com honestidade a minha vida, à luz da palavra de Deus, eu vou ver o quanto eu sou mal diante de Deus. O quanto eu preciso mudar a minha vida, o quanto eu preciso realmente ser transformado. E a palavra de Deus, ela vai fazer justamente isso, ela vai trazer um confronto às nossas vidas. Ela vai confrontar o nosso velho homem, confrontar a nossa velha natureza pecaminosa. Irmãos, a gente não gosta de ser confrontados. Então, se nós não tivermos, se nós não examinarmos as nossas vidas com honestidade à luz da palavra de Deus, com o coração aberto para realmente receber essa palavra, nós vamos rejeitá-la. Conta-se a história de um homem que vivia longe da civilização, no meio da mata, numa tribo indígena, em algum lugar assim. E um dia, alguém deu um espelho para ele se olhar pela primeira vez. E ao olhar-se no espelho, ele ficou chocado com o que viu e quebrou o espelho. Eu fui tentado fazer uma piadinha aqui, mas deixa quieto. Irmãos, tem muita gente que faz isso espiritualmente. E aqui é uma coisa muito séria mesmo. Tem muita gente que, ao ser confrontado pela palavra de Deus, ao invés de falar, Senhor, me perdoa, Senhor, olha, eu estou completamente contrário a isso aqui, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me capacita a me ser conformado com a sua palavra, me ajuda a viver. Sabe o que muitos fazem? Fazem como aquele homem, quebra o espelho. Começa a se justificar, fala, mas eu não vivo assim, Senhor, por causa disso, por causa do fulano, por causa daquilo outro. Tem gente que vai ao extremo, Beto. Tem gente que chega ao ponto de começar a criticar a Bíblia e sugerir que ela seja reinterpretada. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Não é a Bíblia que precisa ser mudada. Se a nossa cultura é contrária à Bíblia, se os nossos hábitos são contrários à palavra de Deus, se a nossa mente, a nossa forma de chegar ao mundo é diferente daquilo que está nas Escrituras, não é as Escrituras que precisam ser mudadas, mas é a nossa vida, é a nossa cultura, são os nossos hábitos e a nossa forma de pensar que precisam ser mudados para se conformar à palavra de Deus. Amém, irmãos? Isso é algo que tem que ficar nítido nas nossas vidas.
A Bíblia não precisa mudar. Quem precisa mudar somos nós. E vou dizer para você que conforme nós vamos passando o tempo, cada dia mais, irmãos, você vai ouvir mais de pessoas ímpias, de pessoas que não querem se conformar à palavra de Deus, de sugerir que a Bíblia seja mudada. Mas não aceite isso. Não concorde com isso. Entenda, somos nós que precisamos ser mudados. Em terceiro lugar, o terceiro elemento essencial para aproveitarmos ao máximo os ensinos de Tiago é a obediência a qualquer custo. Uma coisa interessante na carta de Tiago, que nós encontramos aqui mais de 50 palavras conjugadas no imperativo. O que isso significa, pastor? Significa que Tiago não sugere, Tiago dá ordens. Tiago exerce sua liderança, lembre-se, Tiago está escrevendo inspirado pelo Espírito Santo. Essas ordenanças não vêm de Tiago, vêm de quem, irmãos? De Deus. Então, Deus está nos dando mandamentos, ordens espirituais, para que nós possamos seguir. Em outras palavras, se nós somos salvos em Cristo e verdadeiros discípulos de Jesus, nós precisamos pegar essas ordenanças e colocá-las em prática em nossas vidas. Não existe outra opção. Esse é certamente o melhor caminho para as nossas vidas. Irmãos, eu vou dizer algo mais para você nessa noite. Obviamente, Deus quer que todos sejam salvos, todos se tornem crentes no Senhor Jesus Cristo. Tem uma passagem lá nos Evangelhos que Jesus vai aparecer para os seus discípulos e Tomé lhe falta do culto. Tomé lhe perde a bênção de ver Jesus ressuscitado. Quando Tomé chega no próximo culto, os discípulos começam a falar: "Ô Tomé, nossa, Jesus ressuscitou, Ele se apresentou aqui no nosso meio, né? Nós estamos aqui regozijando, né, e tal." Tomé vira e fala assim: "Eu só acredito vendo." De repente, Jesus aparece do nada lá no meio deles. "Tomé, põe sua mão aqui, Tomé. Põe sua mão aqui. Estou aqui, Vivinho da Silva." Essa aqui é a versão Douglas Carrijo, tá, irmãos? "Estou vivo." Aí ele fala assim, ó, mais ou menos assim, né? "Ó, não sede incrédulos, mas sede crentes." Então, Jesus quer que nós sejamos crentes, amém, irmão? Crentes no Senhor Jesus. Ele quer que nós sejamos crentes. Mas mais do que ser crente, Jesus quer que nós sejamos discípulos. Lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo assim: "Portanto, ide, fazei crentes." Não, o que ele diz? Discípulos. Jesus quer que nós sejamos discípulos. E a marca registrada de um discípulo é obediência, é seguir os passos do seu mestre, imitando o seu mestre, obedecendo à risca aquilo que lhe foi proposto. Irmãos, embora nós não vivamos mais sobre o jugo da lei mosaica, nós precisamos entender que existem princípios, padrões e valores que precisam ser vividos pelos crentes a todo custo. São princípios, valores e padrões que não podem ser barganhados e nem negociados. Devem ser defendidos por nós, e mais do que defendidos, devem ser vividos. Porque é apenas vivendo em obediência a Cristo que nós faremos a diferença na sociedade em que nós vivemos. As pessoas ensinam, falam: "Nossa, tem que ter mais escola para que as pessoas sejam educadas e não vão ao crime." Sabe o que vai acontecer, irmão, se acontecer isso? Vai se tornar pessoas, vai se tornar más pessoas educadas.
O que eu quero dizer? Um ladrão que é educado, que estuda, ele vai se tornar um ladrão educado, ele vai até roubar mais. Porque ele sabe aonde que ele vai. Né? Já ouviu falar a expressão, né? Eu acho que é ladrões do colarinho branco, né? São pessoas educadas, mas que são criminosos. Certo? Então, educação não muda as pessoas. Esporte não muda pessoas. Lógico que se a pessoa focar numa coisa, ela vai ter menos tempo de fazer o que é errado. Mas não vai mudar as pessoas. O único que tem poder para transformar as vidas é Jesus Cristo. E nós só vamos influenciar a sociedade quando nós, de fato, formos luz neste mundo. Há até um exemplo na Bíblia, na igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, ela chamou, né, os crentes da igreja de Antioquia chamaram a atenção da comunidade de Antioquia, a ponto de serem, pela primeira vez, chamados de cristãos lá. Eles viviam de uma maneira completamente diferente da sociedade. Uma maneira completamente diferente, assim, do habitual. A ponto de que a sociedade, ao olhar para aqueles crentes, eles falaram o quê? Falou, poxa vida, esse povo é diferente. Esse povo aí, eles parecem Jesus Cristo. Eles são cristãos. Sabe o que significa a palavra cristão? Seguidores ou imitadores de Jesus. Esse povo se parece com Jesus Cristo. E é isso que Deus quer das nossas vidas, que nós sejamos mais parecidos com Jesus. É isso que Deus quer de nossas vidas. E nós só vamos parecer com Jesus, nós só vamos chamar a atenção num bom sentido da sociedade quando nós vivermos a palavra de Deus. E se queremos aproveitar ao máximo o estudo de Tiago, com certeza é essencial, indispensável a disposição em obedecer a palavra de Deus. E por último, o último elemento essencial para aproveitarmos ao máximo os ensinos de Tiago é estar preparado para enfrentar provações. Jesus, lá em João, ele vai falar que esse mundo é um mundo de lutas, um mundo de tribulações. No mundo tereis aflições, é o que Jesus está dizendo. Você se convertendo, se tornando um crente de Cristo, você não entra dentro de uma bolha e fica isolado do mundo. Não, isso não existe. Se alguém te mencionou isso, ou se você ouviu isso numa música, ou até mesmo, sei lá, um pastor pregando, ignora isso, porque isso não é verdade. Vai falar para os crentes da igreja primitiva que crente não passa por provas. Eles eram perseguidos, eram mortos por causa de sua fé em Jesus Cristo. Eu já contei ilustrações e mais ilustrações a respeito de perseguições que aconteceram. Então, provas, tribulações, nós passamos, irmãos. Agora, quando nós procuramos aplicar nossas vidas, aplicar esses princípios, padrões e valores bíblicos em nossas vidas, certamente, irmãos, nós vamos encontrar opositores. Primeiramente, Satanás. Que quando nós decidimos viver para a glória de Deus, viver a Bíblia na prática, ele não vai medir esforços para tentar te atrapalhar nisso. Ele vai tentar fazer alguma coisa. A Bíblia fala que ele lança dardos, ele monta ciladas, mas deixa eu dizer uma coisa, o diabo é a menor das suas preocupações, viu? Porque a Bíblia diz que ele já está vencido em Cristo Jesus. Amém, né, irmãos? Ele já está vencido. Então, ele não vai poder fazer nada na sua vida se você estiver focado no Senhor Jesus Cristo. Agora, se você se inclinar para a carne, aí ele vai fazer alguma coisa. Porque ele vai lançar as setas dele. Se você estiver inclinado para a carne, estiver inclinado a não obedecer, ficar negligenciando a palavra, ficar negligenciando a oração, sabe o que vai acontecer? Ele vai conseguir entrar na sua vida e arrebentar a sua vida. Aí ele consegue. Mas por quê? Você está inclinado para a carne, aí ele lança a seta, você pega aquilo e pronto, vira uma tempestade, pronto, aí acaba com você. Ele sabe qual que é os nossos pontos fracos, ele sabe, ele conhece.
Ele é um guerreiro, é um soldado, ele sabe como é que ele batalha, como é que ele guerreia contra nós. Mas, como eu disse, ele é o menor das nossas preocupações. O maior inimigo do crente não é Satanás. O maior inimigo do crente somos nós mesmos. É a nossa velha natureza, a nossa carne. Esse é o nosso maior inimigo. Os princípios bíblicos são difíceis de ser vividos porque a nossa carne não quer vivê-los, Beto. Por isso que a Bíblia confronta-nos, muitas vezes. Porque muitas vezes nós não queremos viver os princípios porque nós estamos inclinados para a carne. E aí a gente não quer viver. E aí é o grande problema. Aí é os grandes puxões de orelha que a gente tem que ter. Mas, irmãos, o que precisamos fazer é estar prontos para enfrentar a nossa carne e nos conformar com a palavra de Deus. Quando nós estudarmos a Bíblia, quando você estudar a Bíblia, quando nós estudarmos aqui a carta de Tiago, e nós vermos algum princípio, o que você tem que fazer? E esse princípio te cutucar em alguma área que você não está vivendo como deveria, o que você tem que fazer? Senhor, me perdoa, me ajuda a colocar em prática isso daqui. E não somente peça, mas aplique isso, procure aplicar isso na sua vida. Por exemplo, a Bíblia fala lá em Tiago 4,11, que nós não podemos falar mal dos outros. Seja comentários, seja falar de alguma coisa que a pessoa fez de errada, a gente não deve falar mal. Acusação, muito menos. Então, o que aconteceu? O que vai acontecer, irmãos? Quando nós chegarmos lá e a gente for estudar sobre isso, você vai aprender esse princípio. E aí você vai pedir para Deus te ajudar a viver isso. Senhor, me perdoa todas as vezes que eu falei mal de alguém e me ajuda a não falar mal de ninguém. Mas aí o que vai acontecer? Deus vai te dar a oportunidade para você aplicar isso que você aprendeu. E como que a gente aplica, irmãos? Vivendo, praticando. Tenha na cabeça a ideia de uma escola. Na escola, quando a gente está estudando, você tem ali o bimestre, né? Durante o bimestre você aprende várias coisas. O professor te explica a disciplina, a matéria e tal, te explica várias coisas ali. Chega no final, ele tem que avaliar se você aprendeu. Como que ele avalia se você aprendeu ou não? Através da prova. Aí ele aplica uma prova, você faz a prova, e se você tirou a nota boa, significa que você... Não, beleza, está aprovado, bola para frente. Se não, vamos ter que fazer uma recuperação, vamos ter que fazer alguma coisa para recuperar essa nota aí. Né? Vamos fazer uma revisão, vamos fazer alguma coisa para ver onde que foi a falha aí. Né? Então, na vida espiritual é mais ou menos assim. Você aprende, você pega aquilo, coloca no seu coração e aplica. E Deus vai permitir momentos para nós aplicarmos isso em nossa vida. Então, até uma dica aqui. Não precisa orar pedindo para Deus paciência. Tenho certeza que muitos aqui já oraram, falando, Senhor, dai-me paciência, principalmente quando o moleque faz arte. Oh, Deus, dá paciência. Não ora por paciência. Peça a Deus sabedoria. E é isso que Tiago vai pedir aqui, vai falar, no versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto e ser-lhe-á dado. Então, peça sabedoria. Porque se você pedir prova, o que ele vai fazer, irmãos? Porque na nossa mente é como se a gente pensasse assim, eu vou orar pedindo para Deus me dar paciência, e aí Deus vai me dar paciência assim, como se fosse um ato de fusão, assim, vindo do céu, assim, vai me revestir. Nossa, agora eu sou paciente. Não, não é assim que funciona, irmãos. Ele vai te dar a oportunidade para você ser paciente. E o que opera a paciência? Alguém lembra? Provas, lutas, dificuldades produzem paciência. Então não perde essa paciência. Você vai ter logo, mais cedo ou mais tarde, a oportunidade de exercê-la. Mas peça sabedoria, para na hora que esses momentos vierem, e eles vão vir, você age de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. Amém, irmãos?
Então é isso que Deus quer de nós. Concluindo aqui, vamos concluir já essa primeira parte. Para nós concluirmos, eu como seu pastor, eu aconselho os irmãos a se aplicarem com esmero nestes estudos para que nós possamos aproveitá-los ao máximo. Leia em casa a carta de Tiago, e eu tenho certeza que vai aparecer um monte de perguntas, mas muita, anota as perguntas lá. Anota elas lá, né? Anota no caderninho, no papelzinho, deixa lá no lugar lá. Eu tenho certeza que vai aparecer muitas. Em muitos lugares você vai achar assim, nossa, pastor, mas que está entrando em contradição. Não, irmãos, não está entrando em contradição. Nós vamos explicar tudo. Então, leia a Bíblia. Procure entender ela lá na sua casa. E anote as perguntas que vierem. A Bíblia se entende fazendo-se perguntas. Mas como que é assim? Como nós fizemos aqui, por exemplo, o primeiro texto que nós lemos foi Tiago 1. A primeira coisa que fizemos foi perguntar quem é esse Tiago. Foi ou não foi? E nós respondemos quem foi esse Tiago. A Bíblia responde para nós quem é esse Tiago. Nós perguntamos quem são esses dispersos. Das 12 tribos, quem são? Nós respondemos quem são. E é assim que nós estudamos a Bíblia. Então, estude a Bíblia em casa. Esteja com o seu coração aberto para que a palavra de Deus entre no seu coração e esteja disposto a confrontar o seu coração à luz da palavra de Deus. Também esteja decidido em obedecer a palavra do Mestre como discípulo fiel. Esteja também preparado para enfrentar provas. Como falamos, Satanás quer que você sucumba às suas paixões, às paixões da sua carne. Mas vigie e ore, para não cair em tentação, de acordo com a própria orientação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, para a gente concluir aqui e para ficar, que durante esse estudo de Tiago, e não somente diante dos estudos de Tiago, mas todo e qualquer estudo da palavra de Deus, nosso coração, a nossa atitude seja essa, de estar pronto para nos conformar a Deus, para agradarmos a Deus mais do que a nós mesmos. Amém, irmãos? Que Cristo nos ajude a aprendermos e a vivermos esses ensinamentos para a nossa edificação, porque conforme a Bíblia diz, para que sejamos bem-aventurados em nossos feitos.